Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de direito civil e a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do fato jurídico, certo? É um assunto muito importante, muito necessário, é um assunto de base para quem vai começar a estudar a parte de negócios e a parte de contratos. Então, essa parte da teoria do fato jurídico, ela é primordial para todo o desenrolar dessa parte negocial do direito civil. Então, eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem geral o que é a teoria do fato jurídico, porque vocês sabem que o objetivo dessas aulas é ser uma aula assim mais revisional. São aulas bem rápidas, porque se a gente for falar mesmo, tratar de fato de forma aprofundada sobre esse tema, a gente vai embora, tá? Então, vê só. Primeiro de tudo, vamos pensar o seguinte: o que é um fato? O que é um fato jurídico? Vejam só, eu tô com esse lápis aqui, certo? Eu derrubar esse lápis não tem nenhuma relevância, certo? Eu pegar a ponta, a tampa dessa caneta e colocar aqui, guardar essa caneta, não vai ter nenhuma relevância. Uma tempestade, ela não tem nenhuma relevância. Uma ventania não tem nenhuma relevância. Mas uma tempestade que acarrete, por exemplo, como acontece muito aqui em Recife, uma tempestade que acarreta em alagamentos, em perda de casas, destruições e coisa e tal, isso tem uma relevância perante o poder público. Isso aí vai acarretar em quê? Vai acarretar em prejuízos indenizatórios, isso vai acarretar em prejuízos para a prefeitura, isso vai acarretar em prejuízos para o governo, em razão da perda de imóveis, em razão da perda de lugar de habitação. Isso tudo vai criar custos, certo? Para o governo de um modo geral. Então, isso tudo vai ter uma relevância. Tudo aquilo que tem uma relevância, tudo aquilo que tem a capacidade de criar, de modificar, de extinguir alguma coisa, vai se tornar um fato jurídico, ou seja, vai entrar no meio jurídico porque tem uma relevância modificativa, extintiva, criacional. Por isso que se diz que é um fato, e é um fato jurídico, porque é um fato que tem uma relevância no meio jurídico, no meio do direito. É um fato que vai acarretar em outras questões de direito, em outras questões civis, em outras questões penais, em outras questões administrativas. Vai acarretar questões diversas. E aí se torna um fato jurídico, é um fato relevante. Então, daí a gente já tem o conceito do que é o fato jurídico, ou seja, o fato jurídico, ele é todo aquele fato capaz de criar, modificar ou extinguir uma situação no plano jurídico. Beleza? Pronto, isso aí a gente já entendeu. O que acontece? Essa parte do fato jurídico, ela tem uma divisão. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar, eu tô fazendo aqui uma folhinha de papel. E eu vou tentar falar para vocês assim eu vou tentar colocar aqui bem rápido assim a foto do esquema, certo? Para vocês fixarem. Mas vamos lá, a gente tem aqui o fato jurídico, certo? Que eu acabei de falar o que é. E esse fato jurídico, ele vai ser tido fato jurídico em sentido amplo. Então, a gente vai botar aqui sentido amplo, certo? Sentido amplo. Sendo que se tem um sentido amplo, nós sabemos que vai ter um sentido estrito. Então, esse fato jurídico, ele vai se dividir em duas partes, certo? Ele vai se dividir em fatos naturais, e ele vai se dividir em atos humanos, ou atos de vontade, ou atos jurígenos, como alguns autores falam. Por exemplo, Tartucci fala jurígeno, né? Humanos ou atos de vontade, né? E alguns autores, como Pablo Stosser, que eu me lembro do apelido,
que ele usa nas aulas dele, né? Atos de vontade, ele chama aqui de fatos humanos. Ele não chama de atos humanos. Então, vê só, a gente tem o fato jurídico, certo? No sentido amplo. E esse fato jurídico, ele se divide em dois. Assim. Pronto. Ele se divide em dois. Em fatos naturais e atos humanos ou atos de vontade. O que são fatos naturais? Os fatos naturais são, na verdade, os fatos jurídicos estricto sensu, ou em sentido estrito, certo? Estricto sensu. Que são todos os fatos da natureza, certo? São os fatos da natureza e se dividem em fatos ordinários, como, por exemplo, o nascimento, a morte, e fatos extraordinários, como, por exemplo, essa tempestade, essa avalanche, que é um caso fortuito, uma coisa maior, né? Extraordinários, certo? Aí o que acontece? Esses fatos, quando eles são tidos ordinários, são os fatos que acontecem no dia a dia. O nascimento acontece todo dia, a gente morre todo dia, a gente nasce todo dia, chove, faz sol, são fatos ordinários. E os fatos extraordinários são os fatos que acontecem, são fenômenos assim naturais que não acontecem sempre. Por exemplo, um tornado, um terremoto, se acontecesse aqui no Brasil, seria um acontecimento, certo? São fatos extraordinários. Então a gente tem fato jurídico, que a gente já sabe o que é. Esses fatos jurídicos, eles vão se dividir em fatos naturais e atos humanos. Esses fatos naturais vão se dividir em ordinários e extraordinários. E quando a gente está falando de fatos naturais, a gente está falando de fatos de coisas da natureza, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Que, no caso, vão se dividir em ordinários e extraordinários. Então, todos aqueles fatos que acontecem no meio natural, no meio da natureza, mas que tem uma relevância jurídica, vai entrar nos fatos naturais, ou fatos jurídicos estrito sensu. Show essa parte? Beleza. Aí agora a gente vai entrar na parte dos atos humanos, ou atos de vontade. Essa parte aqui dos atos humanos, ou atos de vontade, são aquelas atividades que os seres humanos fazem. E aí os seres humanos fazem atividades lícitas, certo? E atividades ilícitas. Como assim? Tudo aquilo que o ser humano faz que é lícito está de acordo com o direito, e tudo aquilo que o ser humano faz que é ilícito está em desacordo com o direito. Quem é que fala isso? Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, ele divide os fatos jurídicos, os atos humanos, em atos lícitos e atos ilícitos. Por que ele faz essa divisão? Porque ele acredita que os atos que são praticados pelos seres humanos, que são contrários ao direito, também são fatos jurídicos. E por isso eles entram nessa classificação. Mas, por exemplo, Tartucci, ele diz que os atos ilícitos não fazem parte dos fatos jurídicos. Por quê? Porque como são ilícitos, não fazem parte do direito, então automaticamente não poderiam ser tidos como fatos. Mas vejam, Pablo também. Pablo diz a mesma coisa, que atos ilícitos não existem, que só existem atos lícitos. Mas aí é isso, há uma divergência doutrinária a respeito dessa questão, porque a gente tem, por exemplo, Pontes de Miranda, que é um grandíssimo civilista, né? Falando que existem atos ilícitos, e a gente tem civilistas contemporâneos que acreditam que não há atos, que não existem atos ilícitos. Então há uma divergência doutrinária, beleza? Ótimo. Os atos humanos são aqueles atos que os seres humanos praticam. E aí a gente já sabe que eles são lícitos e ilícitos. Os ilícitos são aqueles atos que ficam na seara penal e que atuam quando os seres humanos atuam contra a vontade do direito. Os atos, quando eles são tidos como lícitos, aí a gente vem para essa outra divisão. A gente vai chegar nos negócios jurídicos, e a gente vai chegar nos atos jurídicos
estricto senso, certo? Estricto senso. Qual é a questão? Os negócios jurídicos são aquelas atividades que são praticadas de uma pessoa para com a outra, certo? Por exemplo, um casamento, um testamento, certo? São atos, um contrato, são negócios jurídicos lícitos. Os atos jurídicos estricto sensu são aqueles atos que os seres humanos praticam e, independentemente da vontade deles, vai haver uma incidência normativa naquela situação. Por exemplo, nasceu uma criança, Joãozinho é o pai. Automaticamente vai haver o reconhecimento de paternidade e aí, a partir desse reconhecimento, automaticamente ele vai ter aquele dever de pagar uma pensão. Então, são atos jurídicos que acontecem, são situações que acontecem de forma que você não está atuando diretamente, mas como você pratica aquela atividade, então automaticamente o direito recai sobre ela, ou seja, a lei já recai. Não é da sua vontade, você apenas vai seguir aquilo dali, certo? Então, assim, quando a gente está falando de atos jurídicos, a gente está falando de atos que geram essa inserção normativa de forma automática, independentemente daquilo que você desejar. Automaticamente vai haver uma norma em cima daquela situação e por isso ela vai se tornar jurídica. Quando a gente fala em negócios jurídicos, a gente está falando de coisas, de uma relação mais subjetiva que vai gerar uma contratação, ou seja, vai gerar uma relação contratual entre você e outra pessoa, uma relação de negócio. Quando a gente está falando de negócios jurídicos, a gente está falando nesse sentido. Tanto é que um casamento, por exemplo, é um negócio jurídico, um contrato é um negócio jurídico, certo? Um testamento é um negócio jurídico. Então, são atividades que são praticadas entre você e outra, certo? E os atos jurídicos estricto sensu são atividades que você pratica, mas que recaem no campo do direito e automaticamente vai recair uma lei sobre isso. E aí, independentemente da sua vontade. Esse é o esquema, certo? O que é que acontece aqui? O que é que a gente, de um modo geral, o que é que a gente aprendeu hoje, certo? Eu tô vendo aqui se tem algum ponto que eu deixei de falar. Deixa eu ver aqui uma coisinha, se tem alguma coisa que eu poderia falar mais, certo? Vê só. Então, a gente tem o quê? A gente tem o que é um fato jurídico, que é todo aquele fato que tem a capacidade de modificar ou extinguir ou criar algum direito. A gente tem esse fato jurídico se dividindo em fatos naturais e atos humanos ou atos de vontade. Esses fatos naturais são aqueles fatos ordinários e extraordinários, ou seja, ordinários que acontecem todo dia, extraordinários são fatos que são fortuitos. A gente tem aqui embaixo os atos humanos e os atos de vontade, que se dividem em atos lícitos e ilícitos, sendo os atos lícitos os negócios jurídicos e os atos jurídicos estricto sensu. Beleza? Esses negócios jurídicos, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre eles. Por quê? Porque a gente vai entrar na seara da teoria, né, das três esferas, ou seja, da existência, da validade e da eficácia do ato. Então, a gente vai ter que falar sobre isso aqui num vídeo posterior. Por quê? Porque ele demanda uma profundidade que nesse vídeo não vai ser comportada. Mas, de um modo geral, a gente vai saber o seguinte, que a gente tem essa divisão e que é uma atividade ilícita justamente porque está de acordo com a norma, está de acordo com o direito. E aí ela vai ser tido como um negócio jurídico porque está sendo um trabalho entre você e outrem, e vai ser tido como um ato jurídico estricto sensu porque é uma atividade que você pratica e que recai o direito sobre ela, independentemente da sua vontade. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem técnico, realmente, mas a próxima aula a gente vai falar sobre os negócios jurídicos e depois a gente já vai entrar já na parte dos contratos e depois a gente vai entrar na parte de, sei lá,
de família, sucessão, depois de direitos reais, enfim, eu pretendo abarcar todos os universos civis, certo? Espero que vocês tenham gostado, deixem no comentário se vocês tiverem alguma dúvida, ou então falem comigo no direct, eu vou responder com o maior prazer. E é isso, tá bom? Valeu, e se você gostou, curta, compartilhe, comente, mande para o seu amigo, mande para o seu conhecido, alguém que tenha essa dúvida sobre o que é um fato jurídico. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, minha gente.